Você já ouviu falar de um lugar onde o silêncio é a coisa mais assustadora que existe? Um lugar onde dezenas de pessoas entraram e simplesmente sumiram? Bem-vindo a Pine Ridge, a floresta nos Estados Unidos que guarda um dos mistérios mais arrepiantes do nosso tempo. Desde 1997, mais de 40 pessoas desapareceram por lá sem deixar absolutamente nenhum vestígio. E quando digo nenhum, é nenhum mesmo. Nenhum corpo, nenhuma pista, nada. Apenas um vazio ecoando no meio das árvores. A história que deu início a tudo parece tirada de um filme de terror. Em 1997, 3 adolescentes decidiram acampar em Pine Ridge. Eles eram jovens, cheios de vida, prontos para uma aventura. Mas eles nunca voltaram. Quando a polícia finalmente encontrou o acampamento, a cena era bizarra. A barraca estava montada, as mochilas abertas, como se eles tivessem simplesmente saído para uma caminhada e fossem voltar a qualquer momento. Mas o detalhe mais perturbador estava em um pequeno gravador, deixado para trás, tocando a mesma frase em um loop infinito. Ele ainda está contando. Que contagem era essa? E quem era ele? A partir desse evento, Pine Ridge se tornou sinônimo de medo. Os desaparecimentos continuaram, um a um, ao longo dos anos. Pessoas que entravam para fazer trilhas e nunca mais eram vistas. Os relatos de quem se arriscava por perto eram sempre os mesmos. Bússolas que perdiam o norte e giravam sem parar, vozes sussurrando nomes no escuro. Uma sensação constante de estar sendo observado por algo que não se podia ver. Os moradores mais antigos da região, descendentes das primeiras famílias que se estabeleceram ali, contam histórias que vêm de muito antes. Eles dizem que, desde o século XIX, os caçadores nativos já evitavam Pine Ridge a todo custo. Eles chamavam a floresta de o lugar onde o som morre. A crença era que a área era guardada por uma entidade antiga, uma criatura que não se alimenta de carne ou sangue, mas de som. Cada palavra dita, cada galho que quebra, cada eco que ressoa entre as árvores seria, na verdade, uma memória que essa entidade devora, apagando a existência da pessoa que a produziu. Assustador, não é? Pensar que sua própria voz poderia ser a causa do seu desaparecimento. O mistério ficou adormecido por um tempo, se tornando uma lenda local, um conto para assustar crianças. Mas em 2013, a história voltou com força total. Um grupo de estudantes de jornalismo, céticos e determinados a desvendar a verdade, decidiu que era hora de investigar Pine Ridge a fundo. Eles eram 5 jovens corajosos, equipados com o que havia de mais moderno: câmeras de alta definição, drones com transmissão ao vivo e gravadores de áudio ultrassensíveis. O plano deles era documentar tudo, 24 horas por dia, e provar que tudo não passava de folclore. No primeiro dia, o otimismo reinava. O sol brilhava, os pássaros cantavam e a floresta parecia apenas uma floresta. Eles montaram acampamento, fizeram suas primeiras gravações e riram das histórias de fantasmas. Mas quando a noite caiu, a atmosfera mudou completamente. O primeiro sinal de que algo estava errado veio através dos microfones. Eles começaram a captar o som de passos se aproximando do acampamento. O problema é que não era um par de passos. Eram 5 pares de passos, sincronizados, como se um eco de si mesmos estivesse andando ao redor deles na escuridão. Um passo para cada pessoa presente. No segundo dia, a tecnologia começou a falhar. As câmeras, que funcionavam perfeitamente, passaram a apresentar ruídos e distorções inexplicáveis. As imagens capturadas pelos drones mostravam algo que gelou a espinha de todos. Entre as árvores, sombras longas e distorcidas se moviam rapidamente, mas quando eles olhavam para os mesmos locais, não havia absolutamente ninguém ali. O medo começou a tomar conta do grupo. A confiança deu lugar a uma paranoia crescente. Eles estavam registrando algo, mas não conseguiam entender o que era. O último contato que o mundo teve com esses estudantes foi um vídeo curto, de apenas 46 segundos. Ele não foi enviado por eles. Foi postado automaticamente por um dos drones, como um último suspiro digital antes de cair. O vídeo mostrava o acampamento completamente vazio. As barracas, a fogueira apagada, tudo exatamente como eles haviam deixado. Mas era o áudio que era verdadeiramente aterrorizante. Ao fundo, uma voz calma e monótona podia ser ouvida, como se estivesse recitando números. A voz dizia: 38, 39. A contagem para abruptamente e o vídeo termina. Fim da transmissão. Nenhum dos 5 estudantes foi encontrado. As buscas foram extensas, mas, assim como todos os outros antes deles, eles desapareceram sem deixar rastros. A única coisa que retornou da floresta foram os ecos. Semanas depois do desaparecimento, moradores locais começaram a relatar sons estranhos vindos de Pine Ridge.
Eles ouviam o barulho de passos, muitos passos, acompanhados de risadas fracas e distantes, e o som de gravações antigas, trechos de conversas, ecoando entre as árvores como fantasmas de áudio. Hoje, a floresta de Pine Ridge é uma área restrita. O governo cercou todo o perímetro, com placas de proibido ultrapassar e avisos de perigo. A floresta foi oficialmente silenciada. Mas o silêncio, como dizem, pode ser ensurdecedor. Quem mora perto da cerca garante que, em noites de vento forte, quando a brisa sopra do norte, algo consegue atravessar a barreira. Um som muito baixo, quase imperceptível. O som de alguém ou alguma coisa continuando a contagem. 40, 41. O que você acha que aconteceu em Pine Ridge? Seria uma lenda, histeria coletiva? Ou existe realmente algo naquela floresta, se alimentando dos sons e das vidas daqueles que ousam perturbar seu silêncio? A resposta talvez esteja ecoando por lá até hoje.